O botão na parte superior do boné de beisebol está lá apenas para fins estéticos. Aliás, essa coisinha tem nome. Os profissionais o chamam de squatcho. Sua função inicial era manter as 4 partes do boné unidas. À medida que a fabricação de chapéus melhorou, ele deixou de ser necessário, então o squatcho foi removido. Mas os bonés não pareciam os mesmos sem ele. Foi assim que o squatcho voltou, devido à demanda popular. Originalmente, os sapatos de salto alto não se destinavam a festas de gala e bailes de formatura. No século X, andar a cavalo era muito difícil com os sapatos de sola chata, e os pés caíam constantemente dos estribos. Saltos mais altos ajudaram a resolver esse problema. O ajuste ficou melhor com eles, e eles cresceram em popularidade. Não demorou muito para que se tornassem um acessório de moda para combinar com roupas elegantes. Pessoas notáveis não queriam ser vistas sem eles. Montar a cavalo com saltos elegantes era o equivalente a possuir um carro esportivo de luxo. Embora os saltos fossem usados principalmente por homens no início, as mulheres assumiram essa tendência icônica no século XVII. Tem sido uma das maiores desde então. Na Roma Antiga, o sal era tão precioso que até o chamavam de ouro branco. Com um calor escaldante e sem geladeiras, sua finalidade era conservar alimentos, principalmente carnes e peixes. Como bônus, tornava tudo mais saboroso. Sal, que vem do latim, também foi usado como dinheiro para pagar salários. Daí a origem da palavra salário. O arroz é o alimento cultivado há mais tempo na história da humanidade. Suas origens como grama selvagem começaram em um pequeno vale há cerca de 15 mil anos no sudeste da Ásia. Hoje é servido globalmente como uma dieta básica e um ingrediente popular para 3,5 bilhões de pessoas. Seria difícil imaginar um mundo sem as videochamadas que fazemos através da câmera do telefone ou do laptop. Essa tecnologia possibilitou inovações revolucionárias, como o trabalhar em casa. Ainda assim, o propósito original das videochamadas está longe de como as usamos hoje. A tecnologia foi introduzida para confirmar se ainda havia café no bule. Em 1993, pesquisadores da Universidade de Cambridge acharam frustrante quando fizeram uma pausa para tomar uma xícara de café e descobriram que a cafeteira estava vazia. Então eles inventaram um dispositivo para monitorar a cafeteira e conectaram uma câmera que fornecia ao computador uma transmissão ao vivo. Graças a esses pesquisadores, podemos trabalhar de pijama agora. Conhecemos Albert Einstein por várias conquistas, mas há algo que ele co-inventou que passa despercebido. Junto com o seu aluno, ele inventou uma geladeira modificada. Não é como as que usamos hoje. Na década de 1920, as geladeiras não eram muito seguras, pois produziam gases venenosos. Ele queria criar uma versão mais segura que não exigisse eletricidade, sem partes móveis e precisasse apenas de uma fonte de calor para funcionar. Infelizmente, não houve financiamento suficiente, então o projeto não vingou. Mais tarde, na década de 1950, as geladeiras elétricas se tornaram populares. Mas em 2008, engenheiros da Universidade de Oxford reviveram esse design retrô. Eles ainda estão trabalhando nisso, mas quando terminarem, a geladeira Einstein será útil para áreas rurais sem energia e pessoas que querem viver desconectadas. O design QWERTY aleatório parece não facilitar as coisas. Na década de 1870, Christopher Scholes inventou um layout que garantia uma digitação 2 vezes mais rápida, com as letras mais comumente usadas próximas umas das outras. Digitar ficou um pouco rápido demais e as máquinas constantemente travavam. Então ele desenvolveu o design QWERTY, que forçava os datilógrafos a adotarem um estilo de clicar. Dessa forma, eles procurariam uma letra e digitariam lentamente com os dedos indicadores. Os teclados permanecem inalterados até hoje, e pessoas de todo o mundo se adaptaram a eles. A ponta de plástico dos cadarços é uma agulha, e as pessoas a usam desde a Roma Antiga. Claro que naquela época não existia o plástico, então essas agulhas eram feitas de pedra, vidro ou metal. Os mais ricos podiam usar acessórios em seus sapatos com metais preciosos como latão ou prata. O que veio primeiro, a TV ou o controle remoto? A tecnologia que funciona no controle remoto é várias décadas mais antiga. Em 1898, Nikola Tesla criou uma máquina para controlar dispositivos mecânicos com ondas de rádio. Inicialmente, ele tentou vender a ideia de um dispositivo de ondas de rádio operando input-output através de barcos de controle remoto, mas os potenciais compradores não se interessaram. Ele estava muito à frente de seu tempo, pois os controles remotos foram finalmente usados com os televisores em 1956.
O engenheiro Percy Spencer acidentalmente inventou algo brilhante em 1945. Ele estava trabalhando em um novo tubo de vácuo, o magnetron, que foi usado com os primeiros sistemas de radar. Enquanto trabalhava no projeto, ele descobriu que o chocolate em seu bolso havia derretido. Ao perceber o potencial de aquecimento do magnetron, ele o usou em grãos de milho, que se transformaram em pipoca. Depois testou com ovos, o que foi um pouco explosivo. Após limpar a bagunça, ele construiu uma caixa de metal para manter a energia dentro, e assim o primeiro forno de micro-ondas foi inventado. Por que os copos de festa dos Estados Unidos são vermelhos? Porque essa cor ajuda a encontrar a bebida rapidinho quando ela está em meio a lanche sobre a mesa. Aqui vai uma dica. Escreva o seu nome, Michael, no copo. Isso se o seu nome for Miguel, claro. O vermelho também é considerado como uma cor que provoca ação. Psicologicamente falando, o copo desse tom dá meio que um comando do tipo me beba. Dizem que os táxis amarelos surgiram na Itália no século XV. Um empresário de serviço postal usava carroças amarelas para entregar as correspondências, pois queria que todos o reconhecessem. Entre 60% e 80% das pessoas, a maioria com idade entre 15 e 25 anos, passam por momentos de déjà vu que causam calafrios. É algo incontrolável, que acontece de repente, e os cientistas ainda não têm 100% de certeza por que isso acontece. Na tentativa de entender melhor o fenômeno, eles tentaram criar memórias para pacientes sob hipnose. Depois pediram aos participantes que se esquecessem ou se lembrassem da memória, e ela surgiu mais tarde como um déjà vu. Outros cientistas tentaram recriar isso na realidade virtual, com cenas de jogos que se pareciam com as lembranças do indivíduo. O experimento os fez acreditar que o déjà vu é nada mais que sua memória pregando uma peça. Você se encontra em uma situação parecida com uma memória real, mas não se lembra dela completamente. Seu cérebro percebe essas similaridades e o deixa com uma estranha sensação de já vi isso antes. Na verdade, é isso mesmo que a palavra déjà vu significa em francês. Outra versão é que tudo não passa de uma falha de memória, e isso costuma acontecer mais quando se está estressado. Nessa situação, ou quando há muitas informações para processar de uma vez só, algumas podem acabar parando na memória de longo prazo, em vez de ir para a de curto prazo. Você levou o Totó para um parquinho. Lá ele encontra o labrador dos sonhos dele e os dois começam a brincar juntos. O simples e pacífico balançar de caudas logo se transforma em mordidas. Ah não, eles vão morder o pescoço um do outro. Você pega o Totó e corre para casa. Bem, na verdade fez isso à toa. Brincar com a boca aberta é algo comum entre os cães, um jeito saudável de interagir. Eles herdaram esse hábito de seus ancestrais, os lobos. Quando um cachorro ainda é filhote, ele precisa aprender algumas habilidades importantes, como lutar. E brincar de morder é apenas uma imitação disso. Quando o pequeno amadurecer, saberá se proteger e respeitar os limites de outros cães. Perseguição, lutas, rosnados e mordidas na cara são maneiras de socializar com os outros e se divertir. É tipo aquela rivalidade e brigas de brincadeira entre irmãos no mundo humano. Os gatinhos com menos de 2 anos também brincam de morder. Eles geralmente caem uns sobre os outros e se mordem no pescoço para liberarem seus instintos de caça. No meio selvagem, os gatos são ágeis e impiedosos e não conseguem esconder isso por trás de simples ronronados. Brincar de morder com outros filhotes também pode ensinar o mingau a ser mais gentil quando for brincar com você e com outros humanos, então isso só faz bem. Os bichanos costumam arranhar os móveis para demarcar território. Eles também fazem isso para renovar as garras e alongar as costas e ombros. O sofá parece ser perfeito para isso, pois não é muito baixo e é resistente. Bem, a solução é encontrar alguma coisa com as mesmas características para o seu bichinho arranhar e liberar as emoções. Os gatos surtam quando veem um pepino porque ele se parece demais com um inimigo de longa data deles, a cobra. Eles são naturalmente programados para saltar e se proteger de uma picada. Qualquer coisa que se pareça com um réptil rastejante, seja brinquedos ou alimentos, causa uma reação parecida. Sendo assim, não é legal mostrar objetos com esse formato para o seu bichano. Isso pode acabar com a saúde mental dele. Os peixes possuem guelras e barbatanas, mas não pescoço. Em vez disso, tem uma fileira de ossos que conectam o crânio à cinta escapular. Um dos motivos disso é que seria muito difícil nadar rapidamente com um pescoço para balançar para frente e para trás.
Além disso, a partir do momento em que uma criatura parecida com um peixe desenvolvesse um pescoço, os cientistas automaticamente o classificariam como pertencente a outro grupo de animais. Ou seja, a definição oficial diz que se uma criatura possui pescoço, não pode ser chamada de peixe. O registro de pescoço mais antigo que os pesquisadores possuem é de um bicho estranho que viveu 375 milhões de anos atrás. Ele era parte peixe e parte tetrápode, que é o termo científico para animais com 4 patas. Nem sempre a chuva molha o chão. Existem regiões muito quentes e secas onde a água pode evaporar antes mesmo de chegar ao solo. Isso é chamado de chuva fantasma. Você consegue ver cortinas densas de gotas caindo do céu, mas ao mesmo tempo nada no chão. E assim, nenhuma gota chega aos seres vivos. Os ratos, os cientistas acreditam que pode ser uma coisa chamada espelhamento social. Normalmente, quando os animais imitam os outros, eles reconhecem alguma ação como útil, então decidem fazer o mesmo. Com os humanos, isso acontece quando alguém cruza as pernas, ri, sorri para você ou boceja. O café quente pode ter um gosto melhor do que o frio. Os receptores das suas papilas gustativas são mais sensíveis quando sua comida está na temperatura ambiente ou um pouco acima dela. O café quente pode parecer menos amargo porque as papilas gustativas que detectam a amargura são mais sensíveis quando o café está frio. Seu mindinho é uma coisa poderosa. Sem ele, sua mão perderia uma parte significativa de poder. Seus dedos indicador e médio cooperam com seu polegar para agarrar e beliscar, e seu mindinho, com seu dedo anelar, fornece força de aderência. Seus ossos são 4 vezes mais duros que o concreto. O osso mais forte do seu corpo é o fêmur, que pode suportar até 30 vezes o peso de uma pessoa adulta. Ainda mais maluco é que os nossos ossos são feitos de material composto, o que significa que são duros e elásticos ao mesmo tempo. A camada externa da sua pele é mais espessa nos pés do que em outras partes do seu corpo. O coração tem seu próprio sistema elétrico e pode continuar batendo mesmo desconectado do corpo. A vida útil média de um pelo de sobrancelha é de 4 meses. Passamos 40% da nossa vida de olhos fechados. A maior parte desse tempo é quando estamos dormindo, mas não se esqueça de contar as piscadas também. Em um adulto, o sangue representa 7 a 8% do peso corporal total. Cerca de 55% do nosso sangue é plasma líquido. O resto são glóbulos vermelhos e brancos, além de plaquetas que formam coágulos e previnem o sangramento. Você não pode engolir e respirar ao mesmo tempo. A comida que você engole e o ar que você respira descem pela mesma parte da garganta em um primeiro momento. Logo após, a passagem se divide. No esôfago vão alimentos e líquidos, e na traqueia vai o ar. Há um nome para o som de rosnado que seu estômago faz quando você está com fome. É chamado de borborigmo. Cerca de 1/3 de todas as pessoas consegue levantar uma sobrancelha, esquerda ou direita. É uma ótima maneira de enviar um sinal lúdico para alguém enquanto conta uma piada. Mas a capacidade de levantar as 2 sobrancelhas separadamente é muito mais rara. Se você não está entre essas pessoas, é porque ainda não tem como controlar e mover os músculos correspondentes. Mas essa habilidade pode ser desenvolvida. Fique em frente a um espelho, segure uma sobrancelha com a mão e mova a outra para cima e para baixo. E depois faça o mesmo com a outra sobrancelha. Assim é possível aprender a mover as 2 separadamente. Se você é capaz de lamber o cotovelo facilmente ou de encostar o polegar no antebraço, parabéns, você está entre uma minoria de pessoas. Mas algumas pessoas levam a flexibilidade para o próximo nível. Essa condição é chamada de hipermobilidade, e ela permite que esses indivíduos raros torçam seus corpos em posições estranhas, como uma cobra, colocando a cabeça entre os pés e fazendo todos os tipos de movimentos. Mas em alguns casos, a hipermobilidade pode aumentar a sensibilidade, porque essas pessoas têm uma medula maior. Essa área do cérebro é responsável pelo processo de emoções. Esses heróis destemidos podem andar no frio vestindo apenas roupas de banho e se sentir confortáveis. Eles podem ficar na neve descalços e até nadar em um rio ou em um buraco de gelo. Normalmente esse talento não vem de forma natural. As pessoas condicionam seus corpos por anos até se acostumarem a suportar o frio extremo. Claro, eles não fazem isso apenas para parecer legais. Você sente cócegas quando faz cócegas em si mesmo? Em geral, não sentiria. Mas pode sentir se outra pessoa fizer cócegas em você. Isso acontece porque a área do cerebelo, que monitora os movimentos, prevê as sensações causadas por seus próprios movimentos. Em seguida, ele envia um sinal para outras partes do sistema nervoso para cancelar essas sensações.
Mas alguns indivíduos raros podem realmente sentir cócegas por conta própria. Se você não estiver entre eles, encontrar uma nova textura que o cérebro ainda não reconhece ou usar um massageador de couro cabeludo pode ajudar a exercitar seus nervos e provocar relaxamento. Fique em frente a um espelho, abra a boca e tente rolar os lados da língua um em direção ao outro de maneira a formar um U. Cerca de 65 a 81% das pessoas conseguem enrolar a língua, e a maioria são mulheres. Alguns acreditam ser uma capacidade genética, mas estudos recentes mostraram que as pessoas podem desenvolver essa habilidade praticando. Ketchari Mudra é um termo de yoga que significa enrolar a ponta da língua de volta na boca. Você mexe suas orelhas intencionalmente? Parabéns, cerca de 22% das pessoas na Terra são capazes de mexer uma orelha. Quanto a mover as duas de uma só vez, apenas 18% conseguem fazer isso. Isso costumava ser comum entre nossos ancestrais distantes. Os cientistas acreditam que eles conseguiam realizar uma variedade de movimentos com as orelhas. Existem dois lados em cada história. Assim como em um disco de algodão, duas texturas diferentes, para ser mais preciso. Uma é suave e você deve usá-la para áreas mais sensíveis do seu rosto. Por exemplo, os olhos. O lado mais áspero pode ajudar você a remover a maquiagem e limpar o rosto em áreas menos sensíveis, como a testa. Se você gosta de plantas em casa, provavelmente notou que os vasos de flores têm buracos na parte inferior. Esses buracos são a razão pela qual seus amigos verdes vivem uma vida feliz. Eles são extremamente importantes para a drenagem da água. Graças a esses buracos, você evitará o acúmulo de água que pode ser prejudicial à planta. Além disso, graças a eles, as raízes podem crescer e se expandir além dos limites do vaso. Você já notou que os óculos de sol estilo aviador têm principalmente lentes verdes? Isso tem a ver com a origem deles. Eles surgiram pela primeira vez na década de 1930. Antes disso, os pilotos tinham óculos de proteção para proteger os olhos enquanto estavam no ar. Altas altitudes com sol brilhante e temperaturas abaixo de zero eram um verdadeiro teste para seus olhos. Os óculos os ajudavam com esses problemas, mas depois teve outro. Como a diferença de temperatura entre o ar externo e dentro dos óculos era grande, as lentes embaçavam e atrapalhavam a visão do piloto. Então, a empresa chamada Bausch & Lomb criou um novo formato de lentes, que era cercada por uma armação de metal leve. As lentes eram verdes escuras, porque essa tonalidade corta a luz azul, o que também é um problema para os pilotos quando eles estão voando acima da linha das nuvens. Além disso, lentes verdes reduzem o brilho e melhoram o contraste e a nitidez. Buracos na lateral dos seus tênis All-Star. São realmente necessários? Bom, eles permitem que o ar entre e resfrie seus pés. Você também pode usá-los para amarrar seus tênis de maneiras diferentes, criando um estilo só seu. Existem duas razões pelas quais as garrafas de plástico têm ranhuras. Primeiro, se você estiver bebendo água fria e estiver quente na rua, verá que há muita condensação na sua garrafa. Ou talvez, se você estiver praticando algum esporte ou malhando, suas mãos estão suadas e se as garrafas tivessem uma superfície lisa, seria mais difícil segurá-las. Então, essas ranhuras existem para que você possa segurar a garrafa mais firmemente. A segunda razão é que com essas saliências, os fabricantes podem usar um plástico mais fino. Isso significa que eles precisam de menos material na produção geral. E esse plástico ainda é firme o suficiente para que a garrafa mantenha sua forma. Cabides de madeira não existem apenas por razões estéticas. Como são feitos de madeira de cedro, eles trazem um cheiro agradável para o seu armário. Além disso, repelem insetos. Eles também são bastante firmes, então são úteis para roupas pesadas, como jaquetas. E é difícil danificá-los, então tem uma vida útil mais longa. Você deve ter notado que há um quadrado colorido na parte inferior do tubo da pasta de dentes. Esses blocos vêm principalmente em azul, vermelho, verde e preto. Eles são um tipo de indicadores, pois ajudam as máquinas de fabricação na linha de montagem a reconhecer onde e quando cortar o tubo e selar a extremidade. Algumas botas têm alças na parte superior traseira. Parece uma declaração de moda, né? Ou talvez seja algo que os fabricantes adicionam por diversão, mas essas alças realmente têm seu propósito. Com elas, você pode puxar a bota para cima ao vesti-la. Além disso, você pode facilmente pendurá-la ou usar a alça para dar melhor suporte para os cadarços. Hora da confissão. Lembra daqueles acessórios que vieram com seu aspirador de pó? Você também os colocou em algum lugar e nunca mais os usou?
Na verdade, eles são muito úteis quando você está limpando a casa, porque servem para áreas específicas que às vezes são difíceis de alcançar com um bocal padrão. Todos nós sabemos para que serve o descascador de vegetais, mas além de descascar cenouras ou batatas, você também pode usá-lo para cebolas. Pode ser mais rápido do que usar a faca. Além disso, economizará algumas lágrimas. Alguns moletons têm algo bem específico na área do pescoço. Uma inserção em forma de V, que pode ser vista no meio do colarinho. A inserção com ranhuras, semelhante às ranhuras da bainha e das mangas, permite que a roupa seja vestida com mais facilidade, sem perder a forma. A inserção em V se estica para que uma pessoa usando o moletom possa passar a gola pela cabeça. Seu objetivo também é absorver o suor. Em suas primeiras versões, os moletons tinham isso na parte de trás e na da gola. Com o tempo, eles perderam de trás, e essa inserção em V se tornou algo decorativo desde que os fabricantes começaram a costurar um V no colarinho sem usar o material com ranhuras que costumava ser adicionado antes. Quadrados ou círculos coloridos que você vê nas embalagens de alimentos não são uma indicação de vitaminas, minerais ou certos sabores que os alimentos contêm. E não é um código secreto que os consumidores devam solucionar. Na verdade, é para engenheiros de impressão. São chamados de inserções de controle de processo, ou blocos de cores da impressora. Durante o processo de impressão da embalagem de alimentos, os fabricantes usam esses blocos coloridos para verificar se a tinta de impressão está correta. Eles comparam a cor dos blocos que imprimem para garantir que a marca para a qual imprimem tem uma qualidade consistente e reconhecível em todo o mundo. A maioria das impressoras usa apenas 4 cores: amarelo, magenta, ciano e preto. Algumas impressoras têm cores adicionais, como verde, laranja e violeta. É por isso que às vezes você vê vários círculos em determinados pacotes. Eles testam cada cor de tinta. Margens em cadernos. Elas não estão lá como algum tipo de guia para fazer anotações e escrever. Alguém criou a solução em potencial que deveria proteger o trabalho escrito de ratos. Eles costumavam ser residentes bastante comuns nas casas das pessoas. Eles são conhecidos por sua dieta, incluindo basicamente qualquer coisa, como papel, por exemplo. Então, as pessoas começaram a adicionar amplas margens como um aperitivo, que deveria manter os ratos satisfeitos. Dessa forma, eles não chegariam ao prato principal, as páginas escritas. Os ternos têm uma casa de botão perto do entalhe da lapela. Os fabricantes a fazem para que você não possa abri-la sem arruinar seu terno. E quando você a compara com a outra lapela, vê que uma é completamente lisa. Você não encontrará uma casa de botão sem botão apenas em um paletó de terno. Camisas de acampamento, alguns casacos e outras peças de roupas também as têm. Isso tem a ver com a história das lapelas. As primeiras surgiram no início do século XIX. Antes disso, os homens usavam principalmente jaquetas de fechamento frontal com colarinho alto. Eles abotoavam até o topo. Durante os dias quentes, eles relaxavam a postura, abaixavam a gola e deixavam o botão superior aberto. O verde traz equilíbrio e harmonia para o ambiente do escritório. Seus olhos também adoram essa cor. Eles não precisam de tempo para se ajustar a ela. O laranja te dá uma sensação de conforto e calor, por isso é perfeito para um lounge de escritório. Pássaros, peixes e muitos mamíferos veem todo o espectro de cores em toda a sua glória, assim como os humanos. Para alguns animais, uma boa visão de cor é crucial. Sem ela, eles não vão distinguir frutas vermelhas maduras de frutas verdes. Sempre que bocejamos, usamos os músculos da boca e da língua, e o contato pode apertar algumas das glândulas produtoras de saliva. Como resultado, podemos esguichar um pequeno jato de saliva sem nem perceber. Eu tinha um amigo na faculdade que podia fazer isso de maneira voluntária. Era impressionante. Acontece que a saliva é basicamente sangue filtrado. O sangue é processado graças a glândulas especiais, e células especiais absorvem suas propriedades. Depois disso, o sangue se transforma em saliva. As pessoas ruivas constituem 1% da população. 2% são loiras naturais. Sim, a maioria das pessoas que você vê com essas cores de cabelo tinge. O preto é a cor de cabelo mais comum no mundo. Sua memória é afetada pela posição de seu corpo. Por exemplo, é muito mais provável que você se lembre de uma situação em que acenou para alguém se você ficar de pé e acenar novamente. A maioria dos cientistas concorda que as lágrimas que aparecem por emoção são uma característica humana única. Nenhum outro animal é capaz de chorar por causa de tristeza ou alegria. As pupilas se estreitam e se expandem a fim de controlar a luz que chega. Se houver muita luz, elas estreitam a passagem para a luz, de modo a não prejudicar a visão.
No escuro, as pupilas se expandem para capturar a maior quantidade possível de luz. A língua tem muitos músculos, e alguns deles só podem se esforçar quando se está aprendendo um novo idioma. Uma mordida humana quase sempre infecciona, por causa de todas as bactérias que vivem em nossa boca. Neste sentido, estamos muito próximos das hienas. Seus ossos são projetados para serem usados diariamente, e alguns deles podem absorver 2 ou até 3 vezes o seu peso corporal. Isso é impressionante, mas seus dentes são ainda mais fortes. Mesmo que a gente escove os dentes 2 vezes por dia e nunca esqueça o enxaguante bucal, a boca continua sendo uma das partes mais sujas do corpo humano. Milhões de bactérias vivem dentro dela. A boa notícia é que a maioria dessas bactérias são boas para o corpo e o protegem das más bactérias e vírus. De manhã, você é mais alto do que à noite. Enquanto dorme, sua altura não é mais afetada pela força da gravidade e sua coluna vertebral se estica. É uma pena que você se torne mais baixinho durante o dia. Uma montanha-russa faz seus órgãos se mexerem de fato. Portanto, quando você sente que seu estômago está caindo, na verdade ele está girando dentro de seu corpo. Você acha que suas impressões digitais são a única característica individual em seu corpo? Bem, não são. A impressão de sua língua e seu cheiro também são únicos. Se alguém o fareja, é motivo suficiente para ficar desconfiado. Se todos os seus vasos sanguíneos fossem esticados em linha reta, cara, isso iria doer, mas contornaria a Terra mais de 2 vezes. Uma proeza impressionante que você não viria por quê? Bem, você não pode viver sem seus vasos sanguíneos. Dor de dente e dor de cabeça estão unidas graças ao nervo trigêmeo. Ele atravessa a mandíbula até a cabeça, portanto, quando você sente dor de dente, ela geralmente vai de mãos dadas com a dor na cabeça. Você perde calorias fazendo literalmente qualquer coisa. Um sono saudável de 8 horas, por exemplo, faz com que você queime até 800 calorias. E sim, você gasta energia mesmo enquanto come. Uma pessoa pode ficar sem comida por mais de 20 dias. Entretanto, se você não dormir por 10 dias, seu corpo simplesmente deixará de funcionar. Por falar em sono, a pessoa comum esquece 90% dos próprios sonhos. E talvez isso seja uma boa coisa. Caso contrário, imagine como o mundo teria enlouquecido. A cor de seus sonhos é afetada pela TV que você assistia quando era criança. Se você é de uma geração mais velha que assistia televisão em preto e branco, verá sonhos monocromáticos com mais frequência. Se você foi acostumado com a televisão colorida, seus sonhos também serão coloridos. De cada 10.000 pessoas na Terra, uma tem os órgãos espelhados ou invertidos de suas posições habituais. Ou seja, seu fígado seria maior do lado esquerdo e o rim direito estaria um pouco mais acima do que o esquerdo. Pessoas com olhos de cor clara, azul ou verde, são melhores em tolerar a dor do que aquelas com olhos escuros. Os cientistas pensam que isso pode estar relacionado à melanina que afeta a cor dos olhos. O comprimento de seu pé é semelhante ao do seu antebraço. Não acredite em mim, vá verificar. Vou esperar aqui mesmo. Não. Nós humanos temos 7 buracos principais em nosso corpo. Nossa boca, orelhas, nariz, olhos e nosso... você sabe, lá embaixo. Um anel humano, um donut, uma boia de salvação ou mesmo um pãozinho. Sério, contando os poros em sua pele, o resto haveria milhões de buracos no entanto. Trilhões mais provavelmente. Você precisa de uma gota de líquido, uma impressora 3D a laser de última geração e de algumas horas de trabalho para fazer o menor spinner de todos. A largura dele será a menor que a largura de um fio de cabelo. Pelo menos é o que pesquisadores do Laboratório Nacional de Oak Ridge conseguiram fazer. O biscoito Oreo com recheio duplo não tem nada de duplo. Um professor de matemática pesou 10 Oreos comuns, 10 Oreos com recheio duplo e 10 mega recheados. E os resultados mostraram que o biscoito com recheio duplo corresponde apenas a 1,86 do recheio de um Oreo comum. A pimenta chipotle não é um tipo especial de pimenta. É apenas a boa e velha pimenta jalapeño, só que seca e defumada. Em sua forma gasosa, o oxigênio não tem cor nem cheiro, mas quando está em forma líquida ou sólida, ele se torna azul claro. Após ser pega por um buraco negro, uma estrela é dilacerada por sua enorme força gravitacional. Parte do que sobra da estrela permanece dentro do buraco negro, e o resto, em forma de um grande jato de plasma, é ejetado com tanta força que viaja centenas de anos-luz. Não muito tempo atrás, cientistas decidiram que a árvore genealógica dos dinossauros precisava ser redesenhada pela primeira vez em 130 anos.
Aparentemente, duas espécies de dinossauros deveriam ter sido agrupadas desde o início. Uma é a que compreende animais carnívoros com cintura semelhante à dos lagartos, como o Tiranossauro Rex, e a outra com pelvis semelhante à das aves vegetarianas, como o Estegossauro. Um camelo consegue tomar até 120 litros de água em pouco mais de 10 minutos. Essa água é armazenada no fluxo sanguíneo do animal. Já a sua corcunda gordinha fornece nutrição para o camelo quando há pouca comida disponível. Alguns animais marinhos, como o salmão e as tartarugas, usam o campo magnético do nosso planeta para encontrar o caminho de casa. Além de ajudarem você a respirar, seus pulmões também produzem glóbulos vermelhos. Essas células são responsáveis pela coagulação, que impede hemorragias. Os pulmões produzem mais de 10 milhões dessas minúsculas células por hora. Apenas duas letras nunca aparecem na tabela periódica, a J e a Q. Gire uma bola quando for deixá-la cair, e ela voará pelo ar enquanto cai. Esse fenômeno é chamado de efeito Magnus. Ele acontece em vários esportes, como o tênis e o beisebol. A anatidaefobia é o medo de que em algum momento, em algum lugar do mundo, um pato ou ganso possa estar de olho em você. A pessoa não tem medo de que o pato ou ganso se aproxime ou até toque nela. Ela só não gosta da sensação de estar sendo vigiada. Isso foi descrito pela primeira vez em uma história em quadrinhos para mostrar que todo mundo pode ter medo de alguma coisa. Qualquer coisa pode se tornar uma fobia. Um pato me encarando a cada movimento que faço certamente me daria medo também. Suas balinhas de fruta preferidas podem estar brilhando porque estão cobertas com cera de carnaúba. Muitas frutas, principalmente as maçãs, possuem uma fina camada dessa cera também. Além de deixar as frutas e balas mais bonitas, essa cera pode ser usada em carros. Os pêssegos e nectarinas parecem ser diferentes, mas são praticamente a mesma fruta. Se o gene recessivo for dominante, temos pêssegos. Se não for, temos as macias nectarinas. Os corvos são ótimos em reconhecer rostos de pessoas, e houve casos em que se lembravam de pessoas por muito tempo. Isso pode ser bom ou ruim, dependendo da forma como você os trata. Você não vai querer dar de cara com um corvo que guarda mágoa de você, vai? E ainda pode ser difícil reconhecer um corvo específico entre os demais, então é melhor se precaver e dar um tchauzinho para todos. Na cidade de Ioro, na América Central, tem um evento anual conhecido como Chuva de Peixes. E um detalhe, ele não é organizado por nenhum morador de lá. É que todos os anos, em maio ou junho, uma tempestade torrencial cai sobre a cidade, deixando uma massa de peixes pulando nas ruas. Acredita-se que o fenômeno seja causado por trombas d'água ou tornados, que soltam os peixes bem longe de suas casas. Entrega gratuita de peixes? Por favor, eu quero. Um único fio de espaguete preso no seu garfo tem nome. Ele é chamado de spaghetto. No idioma italiano, a letra I no fim de uma palavra indica que ela está no plural, enquanto um O indica que ela está no singular. Isso se aplica a todos os substantivos masculinos, tipo gnocco em vez de gnocchi, fettuccino em vez de fettuccine e raviolo para um único pedaço de ravioli. A água pode congelar e ferver ao mesmo tempo. Isso é chamado de ponto triplo. É quando uma substância pode ser sólida, líquida e gasosa ao mesmo tempo, mas isso só é possível sob uma determinada pressão e temperatura. Estamos acostumados a ver o molho ranch branco, mas na verdade os fabricantes geralmente adicionam dióxido de titânio para deixá-lo dessa cor. Os fabricantes de protetor solar também usam essa substância em seus produtos. O mesmo acontece com os molhos Caesar e de queijo azul. Nossa Lua já teve atmosfera. Várias erupções vulcânicas aconteceram no satélite natural da Terra cerca de 4 bilhões de anos atrás. Elas liberaram imensos volumes de gás, trilhões de toneladas. Foi tanto que o gás não teve tempo suficiente de escapar para dentro do espaço. Foi assim que a atmosfera se formou. A água gelada esquenta mais rapidamente que a quente. A velocidade desse processo depende da diferença de temperatura entre o líquido e o ambiente. É por isso que a água gelada precisa de menos tempo para absorver o calor. Mas isso não quer dizer que ela vai ferver mais rápido que a água quente.